também. O meu tá sempre. Chatíssimo. Nossa, olha a cara da pessoa. Ah, gente. Compartilhar a tela já. Quem quer? Deixa eu pôr aqui. Tem um monte entrando, né? Sim. Deixa eu ver. Tu quer que eu faça a chamada? Sim. Pô, pega o fone, mano. Ou ainda tem naquela linha. Não, aquela folha acabou. Ainda tem um trabalho para me fazer, para postar até meia-noite. Fiz café, amor. Não. Amiga, cadê os cachorros? Vendeu? Vendeu tudo? Ah, ele não mamava lá, não? Mama, mas... Tá arrasando. Já tá comendo. Ele é por trás. Aqui. Passa aqui. Não alcança. Nossa, mas... Boa noite! Boa noite! Oiê! Quanto tempo! Quanto tempo? Boa noite. Parece que nós temos um monte de dias sem se ver, né? A Nossa impressão que eu Senhora! tenho, meu Deus do céu, falamos o quê? Sexta? Não, nós falamos quinta. Quinta? É. Quinta-feira. Então, sexta, sábado, domingo e ontem, 4 dias. É por isso que eu estava com tanta saudade, então, tá justificado. Ah, Como é que estão? Como é que passaram de feriado? tudo tranquilo, tudo em bem? paz, com muito calor. Nem fala, né, Juliana? Meu Deus do céu. Nossa Que Senhora. é isso? Né? Aqui em Goiás, até o capeta tá passando protetor solar. Caramba, menina, tá feio mesmo. Aqui, eu ia falar Gurupi. Aqui em Palmas tá assim também. Terrível, terrível. Imagina, Tá imagina. muito quente. E o restante da turma, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo sob controle, graças a Deus. Tudo bem, Marcilei? Tudo bem, só no calor também, né? Mas Não, pois é. vamos. E como é que vocês foram de prova? Que aquele dia tiveram uma prova? Foi quinta? Que dia que foi a semana passada? Foi na sexta. Foi só para quem ficou de recuperação, digamos assim, né? De exame final. Entendi. Eu, graças a Deus, até hoje eu não fiquei. Que bom, que bom, que bom. Vocês viram um trabalhinho que eu deixei lá, valendo 2 pontos? Vi, professora, era exatamente isso que eu queria discutir com a senhora. Tá. Alguns colegas, assim, a gente tem uns grupos paralelos, né? Sim. E a gente está vendo e percebendo que tem muitos colegas que estão com dificuldades para fazer. No sentido, assim, para postar, porque muitos não têm acesso à internet, né? Sei. Uma internet boa. Então, em nome desses, né, também, para ver a possibilidade da senhora estender a postagem desse trabalho e a possibilidade da senhora, todo o trabalho que tiver, dar um prazo de até 3 dias para postarem. Juliana, eu vejo assim só uma problemática nisso. Veja bem, ó. Eu passei um trabalho valendo 1 ponto, né? E depois que a Ana me passou, que na verdade a prova de vocês, acho que ela me passou, acho que antes de ontem isso, né? Então ela me disse, Márcia, a avaliação é 6, tem que valer 6,
é isso? Isso, até prova- 6, né? A prova vale 6 e você tem que passar daí os 2 trabalhos, parece que era valendo 2 cada. Foi o que ela me passou. Como eu já tinha passado um, é isso? Como eu tinha passado um valendo 1 ponto, aí eu passei esse valendo 2, ainda tem que passar mais um valendo 1. E você já tem a primeira prova quinta, é isso? A nossa primeira provinha é quinta? Eu tenho que olhar o calendário, professora. Eu não Seguindo tô assim tendo... o meu cronograma, parece que é. Daí o meu medo não é nem assim, não tem problema de a gente estender, por exemplo, esse de 2 pontos. E esse que eu devo passar hoje ou amanhã, que falta ainda, né? Valendo mais 1 ponto. Mas eu tenho medo de acumular isso para vocês mesmos ficarem atropelados com as atividades, com prova, entendeu? Assistam desse mesmo, porque aí eu faço meu só. E aí? Então, o que acontece? Esse trabalho, ele exige um pouco mais, assim, de concentração, né? É um resumo na qual tem que ler um texto. Assim, eu estou expondo também a minha opinião, tá? Não é só beneficiando eles, é me beneficiando também. Vou ser hipócrita de dizer que para hoje eu não consigo. Para hoje também eu não consigo fazer esse resumo. Mas, assim, a minha dificuldade não é a internet. Se eu precisar virar à noite fazendo, eu consigo, se for para postar hoje. Mas tem alguns colegas que estão com essa dificuldade de acesso à internet para postar. Para postar? Oi, só um momento. Sim. Antes Deixa eu de você perguntar, vocês estão falar, falando Lucas, só um pouquinho, mas sobre- internet hoje, gente, meu Deus, internet, assim, você vai em qualquer, você vai, por exemplo, no shopping tem internet gratuita, vários locais tem internet gratuita, um vizinho que tu pede, olha, posso usar para postar um trabalho, assim, eu sinceramente, não sei, qualquer lugar hoje que você vai, tem Wi-Fi, gente. Pode falar, Lucas. É sobre o que o assunto? Acabei de entrar, gente. Desculpa, eu estava postando o trabalho aqui da professora. É isso mesmo, sobre assim prorrogar a questão do tempo do trabalho. É isso. Acabei de postar ele. Professora, eu postei ele com uma dúvida. Sim. Quando você fala em níveis de CRM, é aqueles níveis que estão mostrando lá no final dos Isso, slides? exatamente. Isso. Ou você está falando daquelas fases de CRM? Porque tem diferença. Não, tem Eu o fiquei- nível que é intermediário e tem o outro. Está lá dentro dos slides. Assim, tudo que tem nesse trabalho está nos slides que foi passado para você. Uhum. Daí é só pesquisar, né? Tem que daí pesquisar nos Não, slides que professora, foram postados. Não, sim. Vocês Eu, precisam. Sim, pode falar. eu até postei, professora. Tá. A questão é que eu estava em dúvida sobre isso mesmo, mas eu Mas postei quando aqui. for assim também, Lucas, pode me passar um WhatsApp no privado, assim, se eu puder estar orientando, né? Eu oriento sim, tá? Deixa eu falar um negócio. Sim, daí qual que seria, Juliana, a sugestão, então? Vocês precisam de um prazo até amanhã? Até quando? Não, assim, é igual eu te falei, se precisar postar hoje, eu vou, terminando a aula, eu consigo finalizar, entendeu? Eu tô falando em nome de outras pessoas, que se pudesse prorrogar ele para amanhã, ficaria excelente. Então, eu vou colocar lá um prazo até amanhã, meia-noite, pode ser? Nossa, vai ficar muito bom, vai Tá. ficar muito bom. Daí, assim, quando sentirem necessidade, também manda no privado. Eu tive um pequeno problema com uma aluna, mas ela está, acho que entrando numa licença, e até assim me procurou, mas daí vocês precisam também, a gente consegue perceber, às vezes, assim, o aluno que está aqui, né? Eu consigo ver quem está, quem não está, quem entra, quem não entra. Então, tudo isso é importante, pessoal. Eu entendo essa questão da internet, eu entendo. Mas a gente também precisa ver um empenho em tudo isso, né? Nada é fácil para ninguém. Eu acabei de chegar de um trabalho também,
né? Não comi nada, já estou aqui, só tomei um banho e estou aqui com vocês também. Eu acho que tudo precisa ter um empenho, né? De todo mundo precisa, né? Nada é fácil para ninguém. Né? Então vamos se esforçar um pouquinho, né? Sim, mas eu tomei a liberdade de falar com a senhora por a gente ter um bom diálogo, Claro. expressar. Tanto que assim, eu também sou uma pessoa bem flexível, tanto que vamos estender até amanhã, né? Assim, eu acho que maior flexibilidade que essa, né? Só que daí vocês lembram que vai ter mais um trabalhinho que precisa ainda para fechar essa nossa, viu? Eu vou precisar de mais um de um ponto ainda para fechar os 4 pontos. Vocês conseguem entender? Então Consigo. vai acabar acumulando esse, que é de amanhã, quem não fez, mais um de um ponto. Daí esse, então, eu estendo até quinta, até o dia da prova. Pode ser? Maravilha, professora. Que bom, então. Então, estamos certo, tá? Podemos, então, seguir? Vamos prosseguir. Então, vamos lá. E assim, podem ter a liberdade, qualquer coisa podemos ir falando, podem chamar no privado, professor, eu estou com essa dúvida e tal, podem, né? Tá? Sem problema, a gente vai se ajustando, tá? Dentro da ementa de trabalho de vocês, da ementa da disciplina, tem esse item aí, ó, que é mercado de trabalho e gênero. Que quando a gente fala em gênero, é os gêneros mesmo, né? Masculino, feminino. Algumas comparações internacionais dentro desse foco de mercado de trabalho. Então, a gente vai estar falando disso. A aula, assim, é bacana sobre esse assunto. Então, é a nossa aula 5, tá? Quiserem, pode deixar o áudio de vocês desligado, mas se quiser falar alguma coisa, é só entrar que a gente dá espaço. Então, assim, primeiro uma reflexão. Qual que é o lugar de homens e mulheres no mercado de trabalho? Será que tem alguns que estão mais à frente, outros mais atrás? Como está essa posição hoje no mercado de trabalho, assim, a nível, né, mundial? Vamos falar. Como que se articula, assim, às vezes, esse equilíbrio que a gente precisa ter entre a vida profissional e a familiar? Como as pessoas têm feito? Como elas têm vivido? Até porque, assim, a gente tem áreas na nossa vida, né? Eu sempre digo que a gente tem 5 áreas na nossa vida. E essas 2, que na verdade eu já vou citar, que é família, né? Que entra a vida familiar, trabalho, são 2 áreas que a gente está sempre aí de linha de frente, espiritualidade, saúde e amigos. A gente tem essas 5 áreas na nossa vida que são essenciais. Vou repetir. Trabalho, família, espiritualidade, que é naquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho fé, independente de religião, saúde, que aí nessa minha saúde entra a parte física, a minha parte emocional, e amigos. É como se fossem 5 bolas que a gente vive fazendo malabarismo com elas. Né? Meu Deus, o que eu faço? Eu preciso ter um tempo para isso, eu preciso ter um tempo para aquilo. E tem muitas pessoas, muitas, que elas não conseguem ter um equilíbrio nessas áreas da vida delas. Ou elas focam demais e morrem de trabalhar, trabalham demais da conta. E às vezes esquecem das outras áreas da vida, tá? Ou elas adoecem por algum motivo, às vezes ficam exaustas de tanto trabalhar, ou por um motivo mesmo físico, né? Ou elas focam, às vezes, só na família e deixam, e o comodismo vem e esquece dessa parte do trabalho que dignifica o homem, que a gente precisa para sobreviver. Ou elas focam nessas áreas e elas acabam focando, tem gente que é muito movido às vezes pela fé, foca só na religião e esquece das outras áreas.
E tem pessoas também que não conseguem equilibrar tudo e deixam os amigos de lado, né? Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio entre essas 5 áreas da nossa vida, tá? Então, como que elas se articulam? Hoje a gente vai falar especificamente da profissional e da familiar, né? Da profissional com uma ênfase maior, porque a disciplina é aí gestão em RH, né? A gente está falando muito do profissional. Só que como a psicologia, ela se preocupa com a vida de vocês, de como vocês estão emocionalmente, a gente vai dar um enfoque na familiar também, até porque está na emenda, tá bom? Mas não esquecem aí das 5 áreas que a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, assim, com a intenção de alimentar esse debate, né, sobre esses métodos, às vezes de a gente comparar, mas aqui no Brasil é assim, como será que é nos outros países? É, como será que é se a gente comparar Brasil a nível internacional, né? Como que as pessoas vivem em outros países? Como elas trabalham? Elas têm uma vida pessoal? Como elas conseguem, às vezes, o equilíbrio? Então, assim, é para a gente fazer uma reflexão em torno disso. Depois eu vou passar as referências de onde está todo esse material, que não é uma fala minha, né? Mas é uma fala que ela vem de autores, né? Logo na frente tem as referências desse material. E a gente vai entrar falando assim, né, já de gênero, qual que é o papel da mulher aí no mercado do trabalho, né, nesse nosso mercado do trabalho. Então, a partir aí da década de 70 até os dias de hoje, essa participação das mulheres no mercado de trabalho, ela tem tido uma progressão bem ampla, né? A gente tem percebido isso em números mesmo, estudos científicos, dados aí do IBGE, apontam aí um acréscimo de mais de 10 milhões de trabalhadoras entre 76 e 2010. Então, assim, as mulheres, elas deixaram de ficar lá naquele papel do lar e foram em busca do mercado de trabalho. Aí a gente vai ver aí no material mais à frente também por que que aconteceu isso, né? Quais foram as consequências disso. E nesses últimos 40 anos, fazendo essa retrospectiva, as mulheres elas têm desenvolvido aí um enorme papel, um papel relevante aí, se for comparado aos homens, né? Então, enquanto as taxas de atividade masculina, elas mantiveram aí um patamar, os homens, entre 73% e 76% em todo o período, os das mulheres, assim, se ampliaram, tá? Dobraram o nível de mulheres no mercado de trabalho, eles triplicaram, assim, de uma forma muito significativa, fazendo uma análise da mulher no mercado de trabalho nos últimos tempos. E aí a gente pensa assim, e essa escolaridade dessas mulheres aí, brasileiras, né? Vamos trazer aqui para o Brasil um pouquinho, ao longo aí do século XX, nos primeiros anos aí do século XXI. A gente consegue perceber também o acesso à escola, as mulheres buscando mais estudar, né? Foi sendo ampliado esses grupos que antes eram excluídos, né? As mulheres elas acabavam quase que não estudando, casavam e paravam de estudar ou simplesmente casavam antigamente e eram donas do lar e ficavam naquela vida, né? Sendo mães, esposas. E no século XX e XXI a gente percebeu esse avanço, essa vontade da mulher começar a estudar, de ela querer fazer uma faculdade, de fazer cursos, de se atualizar. As mulheres, na verdade, elas passaram a ter uma oportunidade de estudar, o que hoje em dia a gente vê isso como algo positivo dentro desses indicadores educacionais, né? Vocês mesmo podem ver quantas mulheres tem na sala de vocês, né? Devem ter uma grande parte de mulheres que vem aí dominando, né, dentro do mercado e dentro dessa área educacional. Vamos avançando, às vezes dá uma travadinha.
E a remuneração dessa mulher trabalhadora, para essa estudiosa, essa Bruchning, Ricoldi e Mercado, em 2008, o nível de ganho dos brasileiros é baixo, né, se comparado internacionalmente. E as brasileiras, em todo o mundo, elas sempre ganham menos do que os homens. Sempre o salário tem sido assim, eu não estou generalizando, lógico que a gente tem algumas exceções, né? Tem alguns cargos de chefia nas grandes empresas, algumas multinacionais, que uma ou outra mulher ganha mais, né? A gente não está generalizando. Mas se for fazer um estudo, a maioria das mulheres ainda ganham menos que os homens, infelizmente. Então, as mulheres brasileiras, cada vez mais, elas, né, se tornam uma força política e elas, na verdade, mesmo que tenha essa desigualdade de distribuição de renda, elas, na verdade, têm se tornado um rendimento aí, tem tido um papel bem significativo no mercado de trabalho, tá? Segundo estudos, mesmo com maior escolaridade, as mulheres têm ainda um rendimento médio inferior ao dos homens. Olha que coisa, né? Eu fiquei hoje pensando sobre isso. Mesmo às vezes a mulher, ela tendo um estudo maior que o homem, em termos de, né, ali de escolaridade, ela ainda às vezes ganha menos que o homem. Quais são as causas para o aumento da participação da mulher no mercado? Né? A gente está falando de gênero, especificamente o feminino, fazendo essa comparação com o gênero masculino. Por que as mulheres buscaram aí o mercado de trabalho? Alguém quer contribuir? O que vocês acham que aconteceu, que a mulher quis deixar, de às vezes ficar só no papel de dona de casa e ir para o mercado de trabalho? Por que isso aconteceu? Alguém quer contribuir? Depois, se alguém quiser falar. Oi? Professora, qual é a pergunta que eu não entendi? Na verdade, assim, a gente fazendo essa reflexão, por que vocês acham que a mulher ela tem ganhado mais espaço, ela tem buscado o mercado de trabalho? Porque até então ela era dona de casa, mãe, né, ficava nos afazeres de casa. Por que tem aumentado essa taxa de mulheres no mercado de trabalho? Por quê? Eu vou resumir numa única palavra: empoderamento. Uhum. Quer mais? Eu não acho que é só um empoderamento, não. Na minha opinião, é que a gente chegou a um nível que, para você, assim, eu acho que ainda há pessoas, exemplo de um tio meu, que consegue manter a casa só ele, e ela é dona de casa. Mas não estou falando que ela não estudou nem nada, a preferência dela é ser dona de casa. Mas eu vejo que tem pessoas que não têm condição financeira de ter apenas um, tendo aquela família, cuidar de casa, mas tem a necessidade da outra pessoa ajudar também. Eu envolvo, assim, o direito da mulher junto com a necessidade que está tendo, porque hoje em dia, se você olhar os preços das coisas, um casal que recebe, se uma pessoa tiver um salário mínimo, tiver um filho, tiver a mulher, ter que pagar aluguel ou pagar a casa, não fecha a conta. Então, também tem a questão da necessidade também. Então, E eu acho que o preconceito do homem também caiu por terra, porque hoje, sem a ajuda da mulher, também não dá conta. Ah, tá. Aproveitando essa fala aí de vocês acham que numa relação interfere um ganhar mais que o outro? Que isso tem pesado num relacionamento familiar? Olha, tem umas questões interessantes na minha família. Eu tenho um parente meu que não aceita ganhar menos do que a mulher, não. E não gera conflito, só pra você entender. Nunca entendi isso. Se a minha mulher receber mais, eu não tenho problema com isso. Entendeu? Se ela me ajudar nas coisas, não tem problema nenhum. Ajudando, como
na casa, ajudando a gente, assim, um ajudando o outro, Uhum, para mim não tem problema, mas eu conheço pessoas que têm problema com isso, se a mulher receber mais. uhum, Eu estou desempregado agora, mas eu tive 3 empregos na minha vida. E todos eles foram grandes mulheres que trabalharam, que eram minha chefe. Chefe de departamento, chefe de hospital, já trabalhei em hospital também. A minha chefe da área do Senai, que era lá do Projovem, que tinha, não, Projovem não, eu esqueci, Pronatec, eu trabalhava no Pronatec do governo, o nome dela é Dieline, e ela era a chefe do Pronatec. uhum, Super gente boa, entendeu? Eu acho que tem mais a questão do preconceito mesmo. uhum, Ainda não o preconceito da mulher trabalhar, mas o preconceito do homem achar que ele merece mais. uhum, Mas eu vou citar uma coisa pessoal minha que uhum, aconteceu. Esse preconceito e o machismo não acontece só em relação heterossexuais. Eu tive um relacionamento de 10 anos e a pessoa não me deixava estudar, não me deixava trabalhar. Ela queria ter o poder da situação, entende? Então, quando eu dizia que ia estudar, ela falava: "Ah, para que você vai estudar? Se você tem a mim". uhum, E, né, eu era muito nova, achava que aquela união da gente ia durar para sempre. Então, ela acaba cedendo até mesmo para não brigar. uhum, Tanto que depois que eu terminei esse relacionamento, que eu fui procurar estudar, fui procurar a minha vida. Entendeu? Esse machismo, essa questão da pessoa estar por cima, não acontece só em relações heterossexuais. Existe muito. ótima contribuição. Mais alguém? Ok. Então, assim, pessoal, a gente vai ver aqui as causas, né, dessa participação da mulher no mercado e, assim, logicamente, existe ainda um machismo muito infiltrado, enraizado em alguns relacionamentos, né? E realmente tem casos e casos. Se a gente for olhar, tem nos dois âmbitos, por exemplo. Eu conheço situações que a mulher ganha mais e que às vezes o relacionamento é conflituoso porque acaba gerando tipo, ah, mas eu ganho mais, ah, mas eu que mantenho as contas, assim, então assim precisa ver, né? Às vezes precisa haver um excelente diálogo para que isso não vire um conflito, esse ganhar mais, né? Às vezes eu mesmo tenho uma colega de trabalho que ela trabalha, né? Trabalha no hospital, trabalha como psicóloga e o esposo fica em casa e cuida dos filhos, né? Mas a gente percebe assim que não adianta, acaba criando algumas dificuldades às vezes no relacionamento, porque a própria pessoa ela vai às vezes ficando, poxa, mas né? E o meu papel de homem, de mantenedor da casa, então isso acaba às vezes afetando a própria autoestima da pessoa, né? Só citando uns exemplos. E a mesma coisa acontece com a mulher, né? Independente de sexo, de gênero, a pessoa ela precisa se sentir importante, valorizada, né? E com isso, e o trabalho acaba dignificando muito a pessoa, né? Então, assim, eu sempre digo para todas as pessoas, independente do relacionamento e da condição financeira que essa pessoa tiver, busque os seus sonhos, tá? Porque nada é, às vezes, para sempre. E às vezes esse acreditar nos sonhos, ah, não, eu casei, ou eu vivo um relacionamento e eu vou viver feliz para sempre, isso está lá nos contos de fadas, né? Assim, desculpa o meu realismo, mas a verdade é essa. A gente vive, às vezes, 30, 40 anos com uma pessoa e a gente não conhece ela, tá? A Fiquem gente só conhece no dia do divórcio. onde é, Juliana, daí? Não é mais meu bem para cá, nem para lá. É meus bens para cá e os seus para lá. Aí é meus bens, né? Não é mais meu bem, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode deixar de sonhar, tá? A gente, mesmo que em busca, às vezes, de um relacionamento pessoal, cada um vai buscando os seus sonhos. Não deixe de fazer o que é importante para você.
Porque às vezes, se isso lá na frente não der certo, acontecer alguma coisa, tu não vai ter ficado uma lacuna, às vezes, de uma perda de tempo, um vácuo nesse tempo. Né? Busque seus sonhos, continue a tua vida. A pessoa ela tem que agregar na tua vida, né? Fazer você andar para frente. Para frente. Verdade, professora. Você precisa evoluir com a pessoa. Aquele relacionamento que você fica estagnado, não, aí precisa repensar. Você tem que evoluir com ela. Ela e você, e subindo, né? Senão, vira uma estagnação, uma frustração, tá bom? Então, vamos ver aí quais são as causas para o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Vamos lá. Então, assim, a gente tem percebido que a mulher ela entrou aí para o mercado de trabalho porque automaticamente ela foi em busca de melhorar a questão da escolaridade, de concluir seus estudos. Com isso, ela teve mais vontade de procurar um curso superior, de fazer uma faculdade, uma pós, né? Ela está mais em busca de avançar na questão dos seus estudos. A mulher tem tido essa visão de aumentar os seus estudos, a sua escolaridade. Outro ponto que a gente vê e está assim nítido, a queda aí da fecundidade, né? Antigamente se tinha 10 filhos, hoje a média de filhos familiar é 2, no máximo 3 por família. Né? Então a gente tem percebido que a fecundidade ela diminuiu bastante. As grandes famílias se tornaram famílias médias e pequenas, né? Quando não acontece da família ter um filho e pronto, no máximo 2. Então, isso diminuiu bastante. Antigamente se tinha 10, 15 filhos. Não se tem mais isso. Um outro item aí da mulher no mercado de trabalho, novas oportunidades oferecidas aí pelo mercado. Ainda bem, né? Hoje em dia a gente vê mulher em todas as funções. Tem mulher aí que trabalha com construção civil, são excelentes como pintoras, como pedreiras, como ajudantes de obra, como eletricistas. Tem mulheres chefes de cozinha. Então, a gente tem percebido um avanço muito grande nessas áreas, né? Principalmente da construção civil. Antigamente não se via, era um trabalho pesado, era um trabalho só para o homem. Hoje em dia a gente vê demais, demais. Mulheres que trabalham com caminhão, que são motoristas de carretas enormes. Então a gente tem percebido assim umas funções que na verdade era só vista para homem. Hoje em dia a gente vê que a mulher ela tem ganhado esse espaço, né, no mercado de trabalho. Então, com isso, a esse desenvolvimento tecnológico, mulheres, aí que nem o Lucas falou, chefes de grandes empresas, de grandes multinacionais, chefes de renomados cargos, né? A gente vê aí hoje, a gente tem aí uma mulher que é prefeita, né, da nossa cidade, aqui de Palmas, vê mulheres em grandes escalões. Então, esse desenvolvimento de novos modelos, de novas oportunidades, a gente percebe que isso foi devido a essa inserção da mulher no mercado de trabalho. Com isso, a gestão da força de trabalho aumentou e também as mudanças nos padrões culturais, que foram alterando os valores, né, relativos aos papéis dos homens e das mulheres em si. As mulheres que antes, às vezes, os maridos não deixavam trabalhar, foram aos poucos conseguindo esse espacinho, né? Foram modelando, às vezes, esse companheiro, foram mudando os pensamentos dele, ou também até a própria questão da necessidade, que é o que o Lucas falou. Né? Não, vou deixar minha mulher trabalhar, ou ela mesma percebeu, deixa eu ir buscar um trabalho para ajudar nas contas e no fechamento do orçamento de casa, e com isso foi acelerando todo esse processo. Pode passar. Então, mesmo com esse crescimento aí da presença feminina no mercado de trabalho, o destaque da mulher, ele tem sido muito na área educacional, né, de educação. E com isso, esse acesso aí às ocupações, às profissões que antes que eu acabei de falar eram consideradas masculinas, e hoje a gente percebe essa participação agora feminina, né, das mulheres aí. E com isso surge o quê?
o poder às vezes, e a decisão diante desses desafios aí para a sociedade brasileira. E aí volta uma pergunta, às vezes, um questionamento, uma reflexão que antes até, às vezes, vai ficar meio parecido o questionamento. Quem que manda na casa hoje? É quem ganha mais? É a mulher? É o homem? Né? Como que está essa questão? E aí? Né? Pensem aí, tá? Reflitam. Quiserem falar, só chamar. Quem manda mais é a mulher. Por que esse pensamento, Lucas? Não. Só pelo fato que, tipo, vamos dizer assim, a mulher já trabalha. Ela, vamos dizer assim, tem mais autoridade dentro da casa, vamos dizer, em questão de cuidar da casa, esses negócios tudo, cuidar do filho. Ela já tem mais autoridade. E até o filho dela vai ver isso, porque o filho vê ela. Porque o homem, geralmente, eu falo por conta mesmo, quando a gente chega do trabalho, o que a gente quer chegar assim é chegar e descansar, entendeu? Mulher já é outra coisa. Ela chega e já quer fazer as coisas, entendeu? E eu acho que as próximas gerações vão começar a ver isso, entendeu? E vai ver que eu acho que a mulher tem mais liderança. Porque antigamente ela, quando ela era em casa, ela era a autoridade em casa, vamos dizer assim, em questão de fazer as coisas. E agora ela também é autoridade do lado de fora. O Uhum. homem vai ter que, se quiser ser a autoridade maior, vai ter que Correr atrás. dobrar, Tá entendeu? certo. Gente, um item que eu vou falar para vocês aí, me desculpem aí os homens agora, tá? Mas a mulher, ela tem se sobressaído muito no mercado de trabalho por causa de um fator que nós temos. Sabem qual que é? A sensibilidade. Mulher, ela tem uma percepção muito lá na frente, um pensamento muito acelerado em relação às coisas. Então, por exemplo, se a mulher estiver em casa e ela estiver no celular, ela está falando no celular, ela está cozinhando, ela está colocando a roupa na máquina de lavar, ela consegue fazer inúmeras coisas, tudo ao mesmo tempo, coisas que o homem não consegue, tá? Podem pesquisar isso que eu estou dizendo. O homem não consegue fazer múltiplas tarefas. E as mulheres, elas fazem tudo ao mesmo tempo. Tá? Múltiplas funções. E às vezes os homens, quando eles vão tentar fazer isso, eles se embananam tudo, eles caem, eles derrubam as coisas, eles se atropelam, olha, viram um caos. Então, essa sensibilidade feminina de poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ter um pensamento bem acelerado, de ter uma percepção lá na frente. Não estou dizendo que os homens não têm, tem. Só que a mulher, ela é um passo mais à frente devido ao fator sensibilidade. Tá? Podem observar que nos cargos aí de trabalho, a mulher ela é muito detalhista nas coisas que ela vai fazer. Então, esse detalhismo vem da percepção. Então, se você pegar um projeto, né, e às vezes entregar para uma mulher, ela vai ter uma percepção acelerada, às vezes, em relação ao homem. Tá? Não estou dizendo que é inteligência, mais inteligência, não é isso. É sensibilidade. Tá? É algo que a mulher traz e que ela se torna, às vezes, com um pensamento acelerado. Ela resolve várias coisas tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente tem aí esse empoderamento feminino, tá? A gente tem um minutinho aqui, vou deixar porque vai cair a nossa conexão e eu vou abrir a sala de novo. Alguém quer comentar alguma coisa desse item? Cadê os colegas para contribuírem?
Concordam que a mulher é mais sensível? Super concordo. Bem concordo. Olha aí, né? Então, assim, é só a gente ir vendo, né? No dia a dia, a mulher acaba se tornando Mulher Maravilha mesmo, né? Se trabalha fora, vai ao supermercado, cuida dos filhos, chega em casa, faz janta, organiza tudo, põe roupa na máquina. Olha o dia a dia da gente. É uma loucura. Prefiro